Olá, aqui é o Paulo Farias e nesse vídeo eu vou lhe mostrar qual é a habilidade número 1 que o empresário contábil precisa desenvolver na sua empresa para ser capaz de fechar tickets maiores, fechar vendas maiores do seu serviço de assessoria contábil. Então, se você é um empresário contábil que quer aumentar o faturamento da sua empresa e quer principalmente ter essa capacidade de fechar contratos maiores, atrair empresas que paguem tickets maiores para o seu serviço de assessoria contábil, assista esse vídeo até o final, porque eu vou lhe contar não apenas qual é essa habilidade, mas vou te mostrar como colocar ela em prática para assim conseguir fechar esses contratos com margens maiores e mais lucro para a sua empresa. Para você desenvolver as suas habilidades em vendas, a primeira coisa que você precisa entender é o que é que está por trás da venda. O que é que leva uma empresa ou uma pessoa a contratar o seu serviço. E aí, a primeira coisa que você deve entender é que não existe venda se não existir um problema ou uma necessidade. Então, o problema ou a necessidade é o início de tudo. Se não existir um problema, você não vai conseguir vender a sua solução. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o comprador, o seu cliente, o seu potencial cliente, ele sempre vai pesar se a gravidade do problema ou o tamanho do problema é suficientemente grande para compensar o custo da solução. Ele sempre vai fazer essa conta. A gente nunca quer, em princípio, comprar. Comprar é alguma coisa que causa uma dor, né? A gente está perdendo, está colocando dinheiro, né? Principalmente no caso de um serviço recorrente, como é um serviço de assessoria contábil. Então, precisa existir um problema, em primeiro lugar, e depois esse problema precisa ser grave o suficiente, ou grande o suficiente, para compensar o custo da solução. É mais ou menos uma balança. Aliás, tem uma imagem que ilustra bem isso que eu estou dizendo. Dá uma olhada aqui, vai aparecer aqui na tela essa imagem aqui. Como você está vendo, de um lado é como se fosse uma balança, onde de um lado você tem aí a gravidade do problema e do outro lado está o custo da solução, o custo da sua solução, do seu serviço de assessoria contábil, por exemplo. Então, quanto maior for a gravidade do problema, a tendência é que essa balança ela penda para o lado e aí o ponteiro que está em cima vai prender para o lado da compra. Ele vai ser atraído para comprar. Por outro lado, se a percepção do problema é pequena e o custo da solução é maior do que a gravidade, a balança vai fazer o sentido inverso, né? E aí ele não vai querer comprar de você. Então, vamos ver, por exemplo, vamos ver alguns exemplos então na área contábil. Qual que seria um problema, ou quais seriam os problemas, é a primeira reflexão que você precisa fazer. Quais são os principais problemas que você resolve para o seu cliente? Se o problema do seu cliente for simplesmente, por exemplo, cumprir uma exigência da lei, uma exigência de regulação, que ele precisa ter um contador, veja que a exigência da lei é o problema relativamente pequeno. Então, ele não vai aceitar um custo muito grande disso. Até porque ele sabe que existem muitos contadores, existe muita oferta, então ele vai procurar pelo preço. A menor solução, o menor custo possível. Quando ele tiver um custo muito baixo, então a gravidade, aquela gravidade que é o problema, que é atender uma regulação, vai compensar para ele assinar com esse contador aí que pague o mínimo possível. Por exemplo, uma empresa de contabilidade online onde ele paga R$80, R$90 por mês. Da mesma forma, se o único problema dele for as emissões de guias para pagamento de impostos, cálculo de impostos, cálculos para imposto e para recolhimento do imposto. Principalmente se for uma empresa do Simples Nacional ou do lucro presumido, onde é relativamente simples fazer esse cálculo, principalmente do Simples Nacional, né? Então, ele
vai perceber que o problema é um problema pequeno, relativamente pequeno, né? Pode ser atendido por uma empresa que tem um custo baixo também. Então, você vê que essas duas variáveis, elas são muito importantes, né? Então, se você não consegue mexer na gravidade do problema, se você não consegue resolver problemas mais graves para o seu cliente, naturalmente ele não vai aceitar pagar um custo mais alto pela sua solução. Bom, então agora você já percebeu que você, para vender seu serviço de assessoria contábil com tickets maiores, você precisa naturalmente resolver problemas maiores para o seu cliente, né? Então, naturalmente, por exemplo, se você oferece sua contabilidade para empresas de lucro real, né, onde o problema é mais complexo de se resolver, a necessidade é mais complexa, naturalmente você vai conseguir cobrar valores mais altos também. Mas não para por aí, porque senão era simplesmente uma questão de modelo e nem sempre é uma questão de modelo, se é lucro real, se é lucro presumido, se é simples. Tem muito a ver também com a sua habilidade de mostrar para o cliente que ele tem um problema e que esse problema precisa ser resolvido e que você pode resolver esse problema. Porque, naturalmente, o problema dele, mesmo com clientes do Simples Nacional, não é simplesmente uma questão de emitir guias. A gente sabe, por exemplo, que muitas empresas, pequenas empresas, quebram nos primeiros 2 anos, nos primeiros 3 anos, por má gestão do fluxo de caixa. Então, por exemplo, uma má gestão do fluxo de caixa, uma má gestão do fluxo de pagamentos, uma gestão que é apenas baseada na intuição e não leva em consideração os números, os indicadores, pode levar a consequências graves numa empresa, pode levar uma empresa a quebrar por falta de caixa, por exemplo, né? Então, às vezes também a própria empresa pode estar utilizando o modelo errado, está usando o Simples Nacional, o lucro presumido, quando no lucro real ela até poderia pagar menos impostos. Então tem uma série de problemas e muitas vezes, na maioria das vezes, esses problemas não são percebidos pelo cliente. E como eles não são percebidos, a equação não pesa bem para você. Então quando você chega apresentando a sua solução, por melhor que ela seja, por mais preparado que você esteja para prestar uma excelente assessoria, ele não vai perceber um valor suficiente, né, porque ele acha que o problema dele não é a tal ponto de que mereça pagar. Então a balança sempre vai pesar para o lado do não comprar se o seu serviço for um serviço mais caro. Então, é onde a gente chega exatamente na habilidade número 1 do profissional de vendas, do próprio empresário contábil, se você é a pessoa responsável por vender, que é exatamente fazer perguntas. Isso mesmo, é fazendo perguntas que você vai ajudar o seu cliente a perceber que ele tem problemas e que esses problemas são graves. E para isso, existe uma técnica para isso. Existe uma técnica baseada numa pesquisa, uma pesquisa de vários anos nos Estados Unidos, que chegou à conclusão que os vendedores que tinham mais sucesso com contas grandes, em vender serviços grandes, eram aqueles que faziam basicamente 4 tipos de perguntas. E aí foi criada essa técnica Spin Selling, onde o spin é a primeira letra de cada tipo de pergunta. Então, são 4 tipos de perguntas que normalmente você faz quando você vai fazer uma reunião com esse tipo de cliente. Então, você recebeu uma indicação, ele foi atraído pelo seu marketing, você tem a oportunidade de fazer uma reunião. Quando você vai fazer essa reunião, você deve seguir essa sequência, onde primeiro você investiga os problemas do cliente, você potencializa esses problemas, a gente chama também de você agita esse problema para que a percepção do problema seja maior. Você, a partir desses problemas, você encaminha a sua solução e aí sim é que você apresenta a solução. Então, quando você apresenta a solução, ele já está praticamente convencido, já está vendido, né? O seu serviço já está vendido, porque ele já viu que realmente tem um problema grande e que você pode resolver. Então, agora vamos
vamos ver quais são esses 4 tipos de perguntas que você usa numa reunião usando a técnica do Spin Selling para identificar os problemas do cliente e potencializá-los antes de apresentar a sua solução. O primeiro bloco de perguntas que você faz na abertura da sua reunião com o cliente são as perguntas de situação. Perguntas de situação ajudam a você entender o cenário, né? Então, são perguntas do tipo, fala um pouco sobre o seu negócio, qual é o seu faturamento, quantas pessoas você emprega, sua empresa está crescendo, está reduzindo. Então, são perguntas ainda que vão lhe ajudar a identificar aqueles problemas na segunda etapa. Quando você trabalha com um nicho de mercado, isso facilita muito para você, porque naturalmente você já conhece quais são os principais problemas daquele nicho. Então, pelas perguntas de situação, você já vai ter uma dica se a empresa tem ou pode ter aquele tipo de problema. Bom, depois você vai trabalhar as perguntas de problemas. Perguntas de problema ajudam a identificar os problemas e as necessidades. E aí, qual a importância das perguntas de problema? É justamente fazer com que o seu potencial cliente ele verbalize a necessidade, ele verbalize o problema. Isso é muito mais forte do que você dizer para ele que ele tem um problema. Então aí você vai fazer perguntas que ajudem ele a identificar esses problemas. Então, por exemplo, se você entende que naquele cliente pode ter um problema de fluxo de pagamento, de descasamento de pagamento, ou ele pode estar tendo um problema de rentabilidade, a rentabilidade dele é menor do que a do mercado, você deve fazer perguntas que conduzam ele a revelar esses problemas ou confirmar que ele tem esses problemas. Então, por exemplo, você pode perguntar, por exemplo, se ele tem dificuldade ou se ele já teve dificuldade em saber exatamente qual é o lucro da empresa, se ele tem dificuldade em fechar os pagamentos, se ele já teve dificuldade para fechar os pagamentos da folha, de pagar os fornecedores, se ele já teve dificuldades de obter financiamentos. São algumas indicações que podem levar a você, ao seu potencial cliente, a revelar esses problemas. Uma vez que ele revelou os problemas, você precisa passar para a terceira etapa, que são as perguntas de implicação. Muitos vendedores inexperientes, após o cliente revelar o problema, ele já tenta apresentar a solução para o problema. Só que pode ser muito cedo, principalmente quando se trata de vendas maiores. Porque uma coisa é o cliente admitir que ele tem o problema. A outra, bem diferente, é ele querer resolver aquele problema. Então, é aqui que entram justamente as perguntas de implicação. As perguntas de implicação vão ajudar a aumentar a percepção do problema, aumentar a intensidade do problema ou aumentar a urgência. Então, lembra da balança que eu mostrei agora há pouco? Ele tem um problema, ok, ele já admitiu que tem um problema, por exemplo, de vez em quando ele não consegue ter caixa para pagar os fornecedores ou para pagar a folha, e aí ele precisa recorrer a uma conta garantida ou a um cheque especial que tem uma taxa muito alta e isso impacta a rentabilidade dele. Como é que você potencializa isso? Como é que você aumenta a intensidade desse problema? Fazendo justamente as perguntas de implicação. Então, as perguntas de implicação, elas vão trabalhar as consequências, né, e as implicações, por isso chamam perguntas de implicação. Então, por exemplo, se você receber um pedido extra, se você crescer, o que é que acontece? Né? Você tem capital suficiente para atender um pedido extra, por exemplo. Então, você vai fazer perguntas que aumentem que faça com que ele perceba que o problema é maior do que aquele que inicialmente ele pensou. Então, são perguntas mesmo que você vai fazer se aquele problema acontecer, isso afeta diretamente o seu resultado,
Isso pode afetar a sua capacidade de crescer, de atender mais pedidos. Se você não resolver isso e você tiver um pedido extra, tiver uma sazonalidade, aumentar a demanda, isso vai lhe impedir de crescer. São coisas que ajudam ele a pensar nas consequências, a pensar fora da caixa, a pensar além do problema imediato. Essas perguntas normalmente são mais difíceis, por isso você precisa se preparar, você já precisa se preparar para fazer essas perguntas. Aliás, para os 4 tipos de perguntas, quando você trabalha com um nicho de mercado, quando você trabalha já com empresas muito parecidas, você já deve, antes da reunião, se preparar e escrever possíveis perguntas que você possa fazer para o seu cliente. E aí, em se confirmando os problemas, você já tem essas perguntas ali previamente preparadas. Por fim, vem o 4º tipo de pergunta, das perguntas SPIN, que é a de necessidade de solução. Esse tipo de pergunta vai ajudar que o seu cliente identifique os benefícios da sua solução. Então, além dele identificar os problemas que são graves, você amplificou eles, ele já vai começar a ver os benefícios da sua solução. Então, quando você apresentar a solução, já está praticamente vendido o seu serviço. Como é que você faz isso? Por exemplo, você identificou nas perguntas de problema que existe um problema com a gestão dos custos. E quando você trabalhou a implicação disso, você fez ele ver que esse problema poderia levar um gargalo, essa ineficiência na gestão dos custos poderia levar a um gargalo e atrapalhar o crescimento da empresa. O que é que você faz agora? Você já pergunta para ele sobre qual o benefício de uma solução que ajudasse a ele a melhorar a eficiência dos custos. Então você pode, por exemplo, dizer algo assim: se pudermos lhe ajudar na eficiência dos seus custos em, vamos dizer, 10%, como isso lhe ajudaria? Então o cliente vai refletir como uma ajuda em torno de 10% na eficiência do custo ajudaria ele em melhores margens de lucro, melhor eficiência da gestão do caixa e por aí vai. Outro exemplo, você identificou nas suas perguntas de problema, nas perguntas de implicação, que o cliente tem um problema na cobrança. Ele tem uma cobrança ineficiente e com isso ele tem problemas no recebimento. E você pode oferecer um serviço de consultoria que ajude a ele a melhorar o processo de cobrança dele. Ou você pode oferecer um serviço de BPO financeiro em que ajuda na eficiência de identificar quando alguém entrou em inadimplência, rapidamente acionando a empresa para, com isso, reduzir o grau de inadimplência. Enfim, é importante que a necessidade de solução que você trabalhe seja alguma coisa realmente que você ofereça, algum serviço que ofereça. Senão, não adianta você estar trabalhando um benefício de algo que você não oferece. Então, vamos dizer que você oferece um serviço que ajuda, de alguma forma, a ele melhorar a cobrança dele. Então, como é que você pode dizer? Você pode dizer, por exemplo, assim: se pudermos aprimorar a qualidade do seu departamento de cobrança, como isso lhe ajudaria? Então, ele mesmo vai dizer qual é o benefício. Ele vai pensar e dizer, veja que você já tinha trabalhado a necessidade antes e agora ele vai trabalhar o benefício. Resumindo então o que você aprendeu nesse vídeo. Para você ter sucesso em vender tickets maiores, você precisa mostrar para o seu cliente que o problema dele é grande o suficiente para que ele entrar a sua solução. Basta você ter uma solução muito boa, você precisa trabalhar a percepção do cliente em relação ao problema que ele tem e os benefícios da sua solução. E para você fazer isso, para você ter mais sucesso na sua venda, você vai fazer isso fazendo uma boa investigação. Uma boa investigação que ajude ao cliente. Em primeiro lugar, perceber quais são os problemas que ele tem. Em segundo lugar, perceber que os problemas são maiores e mais urgentes do que ele imaginando. Por isso, ele precisa de uma solução, ele tem uma solução. E ele precisa de uma solução que resolva esses problemas que são grandes. Por isso, ele vai topar pagar um custo maior, afinal de contas, você está ajudando ele a resolver problemas que são grandes.
repetição dos erros. Para fazer isso, você vai desenvolver essa habilidade de fazer perguntas. E são 4 tipos de perguntas. Perguntas de solução, perguntas de problema, perguntas de implicação e perguntas de necessidade de solução. Desenvolva essas habilidades e com certeza você vai conseguir fechar vendas cada vez maiores. Te vejo novamente no nosso próximo vídeo. Tchau!